Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público, os direitos relacionados ao INSS, segurança, entre outros tantos assuntos. Para responder as perguntas que você encaminha para a gente, contamos com a presença do consultor previdenciário, o doutor Marcelo Amiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Também participam dessa edição o diretor do Sindicato dos Empregados em Empresas de Transporte de Valores do Rio Grande do Sul, Norton Jubelli, e o presidente da Federação dos Sindicatos e Servidores Municipais do Estado, Marino da Silva. Esses são os nossos convidados de hoje. Mas antes de tudo, vamos ao fato jurídico da semana. Uma professora demitida na fase de pré-aposentadoria receberá R$150 mil de indenização por dano moral, após comprovar que a dispensa foi discriminatória. O Tribunal Superior do Trabalho concluiu que a demissão ocorreu única e exclusivamente porque a professora estava prestes a se aposentar. Após 25 anos de dedicação à instituição, foi demitida verbalmente no Natal de 2011, quando faltavam 2 anos para a sua aposentadoria. A sentença reconheceu que a demissão foi discriminatória e condenou a escola ao pagamento de um salário por ano de serviço, mais o ano que faltava para se aposentar. Decisão pedagógica. O empregador não pode desrespeitar o momento pré-aposentadoria do trabalhador. Que a sentença trabalhista tenha força de impedir a repetição desse tipo de conduta pelos empregadores. Respeito ao trabalhador, direito mínimo e indispensável. Vamos começar mais um Boca no Trombone com a interatividade, respondendo as dúvidas sobre as aposentadorias, as questões que tratam de INSS, entre outros, que você encaminha para a gente. É só enviar sua mensagem para o número ou e-mail que a gente divulga aqui na tela durante todo o Boca no Trombone da manhã desse domingo. Bom, primeira questão vem lá de Rio Pardo. O Pedro tem um neto de 10 anos com autismo e trombocitopatia que recebe o benefício social. Será que vão cortar o benefício dele? É a pergunta do Pedro, o nosso telespectador, doutor Marcelo Amiliato de Jesus, lá de Rio Pardo. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Muito bom dia, doutor Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores, em especial o Pedro, que nos contemplou com a sua pergunta. Seu Pedro, o senhor pode ficar tranquilo, porque esse mutirão de perícias que foi instituído pela MP 739, ele se refere apenas a 2 benefícios. As pessoas, os segurados que estão em auxílio-doença e aqueles que estão em aposentadoria por invalidez. Na tua pergunta, tu referes que o teu neto goza do benefício assistencial, também conhecido pela lei do LOAS. Esse benefício, em princípio, não será chamado para fazer uma nova perícia. Agora, doutor Solano, nunca se sabe o dia de amanhã. Verdade, verdade. Por hora, então, Pedro pode se tranquilizar, não vai haver chamamento aí para revisão. Uma outra dúvida, que trata também de benefício por incapacidade, o Nélio. Sou aposentado por invalidez há 5 anos, tenho 57 de idade, passarei pela avaliação? Ele quer saber a questão da revisão previdenciária aí para os auxílios-doença e a aposentadoria por invalidez da Previdência. Seu Nélio, bom dia. Tu referes que possui 57 anos, ou seja, no teu caso, sim, tu terás que fazer essa perícia através da MP 739, que prevê o chamamento para a realização dessa nova perícia a perícia administrativa. Por quê? Porque o senhor não atingiu ainda os 60 anos de idade previsto na Lei 13.063. Essa lei, que foi promulgada em dezembro de 2014, ela isenta aqueles aposentados com 60 anos ou mais da realização de perícia. Portanto, a dica para o momento, já que o senhor vai ser chamado para a realização de uma perícia, é que reúna a documentação médica, o maior número de documentos, atualize seus laudos e exames médicos para obter os melhores resultados na perícia que o senhor vai ser convocado. Obrigado, doutor Marcelo, que segue com a gente na consultoria jurídica previdenciária na manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone.
Olha, está comigo aqui o diretor do Sindvalores, o Norton Jubelli, que também representa a UGT aqui no programa. E aproveitar, Norton, falando sobre as possíveis reformas que estão sendo elaboradas aí pelo governo federal, né? Reforma previdenciária, reforma trabalhista. Durante esse mês, de setembro, entrevistamos lá no programa da Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone, lá do FM 94,9, do AM 640, o ministro do Trabalho, o ministro Ronaldo Nogueira, e ele nos trouxe um panorama do que será a pauta dessa reforma trabalhista. Vamos narrar aí para o nosso telespectador, Norton, os objetivos, o que está pensando o governo federal e também fazer uma crítica, né? Dizer se é uma boa ou é uma má reforma essa proposta do governo federal. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, doutor Marcelo, companheiro Marino. Um bom dia especial aos trabalhadores e às trabalhadoras do transporte de valores do Estado do Rio Grande do Sul, aqueles que estão em suas casas, mas também aqueles que estão trabalhando hoje. No sábado passado, tivemos a oportunidade de conversar com o ministro Ronaldo Nogueira, como tu bem disseste, no programa da rádio. Penso que saí mais preocupado do que entrei no programa, porque até mesmo o próprio ministro não tem muita clareza com relação à reforma que o governo quer fazer passar no Congresso Nacional com relação à questão de reforma trabalhista. Sempre que se fala em reforma, tende-se a pensar que reforma é uma coisa boa, né? Mas depende de que reforma está proposta. O ministro fala que a reforma que o governo federal pretende implementar é uma reforma que trate de dar segurança jurídica aos empreendedores, aos empregadores, aos empresários do nosso país. Nós, como representantes de trabalhadores, nós temos claro e transparente que essa reforma ela tem um viés. Essa reforma tem um viés único e exclusivo de fazer o quê, doutor Solano e telespectador que está em casa nos assistindo? Como o governo é sócio de todas as empresas, de todos os empreendedores do nosso país, em função da elevadíssima carga tributária que nós temos no Brasil, e que não existe possibilidade desse governo e de qualquer governo abrir mão de receitas, e o empresário que tem a sua rentabilidade do seu negócio diminuída em função de retração econômica e que ajudou a financiar e a bancar esse governo que aí está posto, vai e cobra a conta. Nós queremos aumentar a nossa rentabilidade, nós queremos manter o nosso negócio. Vocês vão ter que abrir mão de alguma coisa para que o nosso negócio se mantenha rentável. Isso é legítimo. Quem investe quer ter retorno. Não estou questionando isso. O que nós questionamos como representante do trabalhador é o seguinte: mais uma vez o trabalhador é chamado a pagar conta. O governo não abre mão de receita, o empresário não abre mão de rentabilidade. Nós estamos no impasse. Quem sofre com isso? O trabalhador. Flexibilizando leis trabalhistas, podendo prorrogar a jornada de trabalho, podendo diminuir direitos assegurados, e isso nos preocupa, porque não está claro para os trabalhadores, pelo menos não está lúcido ainda, qual é o tipo de reforma que realmente vai ser implementada. A gente sabe que ela será nociva, mas não sabemos ainda todos os detalhes. Então temos que estar muito atentos ao que vai ser apresentado e o que vai ser discutido, se é que vai ser discutido. O ideal seria isso, né? Seria termos discussão, debate com os trabalhadores, que é quem vão sofrer as consequências da reforma trabalhista. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, mais Sindvalores com o Norton Jubelli aqui no Boca no Trombone. Olha, aceitou o nosso convite, gentilmente, para representar a FESISMERS, a federação de vários municípios, né? A qual ela, própria federação, auxilia, ajuda no seu desenvolvimento, principalmente dos servidores municipais, o presidente Marino da Silva, que é o cumprimento, lhe dou um bom dia, presidente Marino, e também já historiar um pouquinho sobre a FESISMERS e o objetivo da sua administração, a administração que o senhor há pouco, tomou posse e está levando à frente. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, eu que agradeço o convite, bom dia, doutor Marcelo, bom dia ao companheiro Norton, e um bom dia especial a todos os telespectadores, e em especiais aos servidores públicos municipais do Estado do Rio Grande do Sul, ao qual nós representamos. Dizer para vocês, doutor Solano, que para nós é uma satisfação estar aqui hoje, tentando levar um pouquinho de conhecimento aos nossos servidores, em especial aqueles filiados à FESISMERS, né? Tivemos uma eleição um pouco quanto conturbada. Nós fomos eleitos o triênio 2016-2019. Sim. Fomos eleitos em 3 de maio e assumimos, então, dia 1º de julho.
Doutor Solano, hoje para nós é um desafio, porque viemos, como eu falei, uma eleição bem conturbada, uma disputa, onde viemos a ser eleito, né? E com isso a responsabilidade nossa perante aos servidores públicos do Rio Grande do Sul, mais especificamente aos municipais, Sim. que depositaram sua confiança em nós, e agora nós temos que fazer com que essa confiança que eles nos depositaram, nós temos que fazer trabalhar para fazer com que eles acreditem, voltem a acreditar na FESMERS, que estaria um tanto quanto parada, né? Então, sim. Justamente sobre isso, presidente Marino, aproveito a sua deixa, né? O que tem sido a pauta reivindicatória nos municípios gaúchos? A gente tem no estado 497 municípios, muitos deles estão aí abarcados com o guarda-chuva da FESMERS. Quando eles vêm fazer esse contato com o senhor, com a sua diretoria, como que eles têm chego? Né? Eles têm requisitado o que de melhorias para cada um dos municípios aqui nos recantos do Rio Grande? Você colocou muito bem, doutor. Eu acho que, como eu disse, em eles ter depositado essa esperança e essa confiança em nós, faz com que eles cheguem para nós e várias deficiências que nós estamos detectando, né? E uma das principais seria a falta de assessoramento jurídico, onde nós estamos já compondo uma nova parceria com a empresa, contratamos mais 2 profissionais da área de direito, né? E onde nós estamos trabalhando fortemente junto, dando assessoria aos municípios, aqueles sindicatos que até então não seriam atendidos, né? E que hoje eles vêm nos buscar esse apoio, e nós temos, na medida do possível, estamos conseguindo chegar neles, né? Levando aqueles pareceres, tirando aquelas dúvidas e principalmente na regularização das entidades, que nós temos entidades aí que estão irregulares há vários anos. Então, essa é um dos principais objetivos nossos, que nós estamos hoje trabalhando forte na regularização das entidades que até então estão lá desatualizadas. Perfeito, realmente é fundamental, né? Fundamental. Próximo bloco, vou pedir a palavra do presidente Marino, a sua impressão, né, sobre as ações políticas. O que a FESMERS vai fazer durante esse ano de 2016, o que ela já está fazendo aí em defesa dos municípios gaúchos, daqui a pouquinho no próximo bloco. Bom, continuando com a nossa interatividade, o Sidney, estou com 35 anos de contribuição e 61 de idade, trabalho em 2 empregos. Esses valores eles vão ser somados na hora da aposentadoria? Doutor Marcelo Amiliado de Jesus, é a questão aqui, né, de remunerações concomitantes. Como que é feito esse cálculo? Exatamente. Sidney, administrativamente, o INSS não vai fazer a soma simples desses teus 2 salários de contribuição, um em cada emprego. Não vai fazer isso. A boa notícia é que o Poder Judiciário tem agido dessa forma, tem feito essa soma simples dos 2 salários de contribuição. Obviamente que limitado ao teto da Previdência, 5.189. Agora, no caso específico do nosso telespectador, o que eu faria? Com 61 anos de idade e 35 anos de contribuição, ele já possui 96 pontos na Fórmula 8595. Ou seja, ele já vai poder solicitar o seu benefício de aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário. Então, eu faria o requerimento administrativo dessa aposentadoria e, posteriormente, levaria a carta de concessão para um profissional de sua confiança para que ele possa, analisando esse documento, talvez propor já uma ação revisional desse benefício. Tá certo. Outra questão, antes do nosso intervalo, da Vera, lá de Bagé. Vamos longe, hein? Como é feito o parcelamento para pagar o tempo que falta para a aposentadoria? Eu quero saber a telespectadora Vera. Bom dia, Vera. Efetivamente, é possível recolher em atraso de maneira parcelada. Porém, né, esse tempo que tu estás recolhendo em atraso, ele só vai poder ser utilizado por uma aposentadoria após o pagamento da última parcela desse parcelamento, certo? E é importante que se diga também, doutor Solano, que os segurados devem comprovar o exercício da atividade. Não adianta querer recolher em atraso sem uma comprovação mínima do exercício da atividade. E mais uma dica, também não adianta ir até uma agência do INSS e dizer, olha, eu quero recolher do ano tal ao ano tal pelo salário mínimo. Não é assim que funciona. Como é que vai ser feito o cálculo do benefício?
será apurado o valor atualizado da média desse benefício e sobre ele é que vai incidir os juros e a correção monetária. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Olha só, breve intervalo, já já a gente retorna com mais dúvidas respondidas, além do bate-papo com os nossos convidados, o Sim de Valores e a Fezes Vers, aqui no Boca, ano 27. Muito mais interatividade para você. De volta com mais um bloco do programa Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público, os direitos relacionados ao INSS, segurança, entre outros tantos assuntos. Olha, continuamos com a nossa interatividade na manhã desse domingo, respondendo as dúvidas de você. Sempre coloque o nome e a cidade onde você está falando, como fez o Borges, lá de Santa Maria. A aposentadoria determinada pelo juiz também terá nova perícia? É a dúvida. Outra questão, doutor Marcelo, sobre benefício por incapacidade, do Borges. Bom dia, seu Borges. É uma excelente pergunta, doutor Solano. Por quê? Porque o texto frio da MP 739 diz que sim. Diz que tanto as aposentadorias concedidas administrativamente como as aposentadorias concedidas judicialmente serão objetos de uma nova perícia. Agora, conhecemos pareceres jurídicos, doutrina a respeito de que isso não seria possível. Por quê? Porque aquele benefício concedido judicialmente só poderia ser revisado judicialmente. Ao nosso telespectador, no entanto, deve ficar a seguinte mensagem: se for chamado, se for convocado para a perícia, compareça na perícia. Não deixe de comparecer nesse ato. Deixe a discussão para depois. Mais uma, o Paulo de Gravataí. Recebo o benefício por depressão há 3 anos. Quebrei a bacia e o fêmur. Era caminhoneiro e não posso mais dirigir. Seria o caso de pedir uma aposentadoria por invalidez? Ele diz que tem 50 anos, doutor Marcelo. Pois é. Como é o nome dele mesmo? O Paulo. Seu Paulo, eu não anteciparia essa perícia. Por quê? Porque com essa idade e estando em gozo de auxílio-doença, o senhor vai ser chamado para esse mutirão de perícias da MP 739. Eu deixaria para esse momento. Eu reuniria a documentação médica para que a perícia tivesse o melhor resultado possível. Caso o INSS negasse a perícia, desse alta para esse nosso telespectador, aí sim eu ingressaria com uma ação pedindo restabelecimento do auxílio-doença e mais, a própria aposentadoria por invalidez dele. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo, que segue com a gente na manhã desse domingo. Bom, estava conversando com o Norton Jubelli, do Sim de Valores, sobre a questão da reforma trabalhista no primeiro bloco. E agora vamos falar da segunda reforma, né, que está em voga, que o governo federal vai colocar ao crivo do Congresso Nacional, que é a reforma previdenciária. Norton, será efetivamente uma sentença de morte aí para o segurado do INSS quando estiver prestes ali a falecer e conseguir se aposentar? É mais ou menos por aí o que o governo está querendo? O encaminhamento é esse, doutor Solano. Nós já tivemos reforma da Previdência. Reforma 85 e 95 foi reforma da Previdência. Então, ao longo dos anos, a Previdência vem sendo reformada. Só que o que está posto agora é uma sentença, como o senhor bem colocou, fazendo com que o trabalhador não se aposente. Nós pegamos um trabalhador com 15 anos de idade, que começou no mercado de trabalho lá no ano de 1990. Isso a gente conversou sobre isso no programa do rádio do sábado passado. O trabalhador com 15 anos entrou no mercado de trabalho, ele vai contribuir durante 35 anos. Ele vai ter 50 anos. Para alcançar os 65 anos, que é o que está apresentado aí, esse cara vai ter que trabalhar por mais 15 anos de idade. Nós vamos ter um trabalhador contribuindo por 50 anos para a Previdência. Hoje, com 45 anos, somos considerados velhos para o mercado de trabalho. Como que com 60, com 55 anos, nós vamos estar conseguindo emprego e vamos estar conseguindo se manter empregado? A gente ouve falar em reforma da Previdência, a gente ouve falar em reforma trabalhista. As reformas que se ouvem falar, todas elas são maléficas aos trabalhadores. A gente não ouve falar o governo falar em reforma administrativa, a gente não ouve o governo falar em reforma tributária, a gente não ouve o governo falar em reforma política. Essas reformas não servem. As únicas reformas que servem para os governos
E quando eu digo governo, é porque não tem governo que seja a favor do trabalhador. Todos os governos que passaram nos últimos anos têm batido nos trabalhadores. Dependendo do partido, Não, né? não, a questão não é Depende política. do partido. A questão aqui não é política partidária. A questão é que os políticos, ao assumirem o poder, esquecem os seus compromissos com os trabalhadores. Lembram dos seus compromissos com seus financiadores de campanha, com a classe empresarial, principalmente com o segmento do mercado financeiro, e esquecem os seus compromissos com o trabalhador. Reforma da Previdência, doutor Solano e telespectador, ele tem um intuito, é entregar a Previdência, que hoje é social e pública, para os bancos, para que se trabalhe com Previdência complementar. Porque se eu tenho 50 anos e não consigo me manter no mercado de trabalho, quer dizer que eu não vou me aposentar. Exato. Eu vou ter que migrar para a Previdência privada. Previdência privada é com quem? Os bancos. É com os bancos, pessoal. Então está claro. O trabalhador e a trabalhadora, mesmo que a gente viva num momento difícil, para que se mantenham pelo menos os postos de trabalho, nós temos que estar mobilizados. Na sexta-feira passada, tivemos uma plenária de mobilização do movimento sindical e social em Porto Alegre. Reunimos mais de 500 pessoas, preparando para um grande ato do dia 22, que ocorrerá em todas as capitais do Brasil. Não podemos ficar sentados assistindo o que vai acontecer conosco. Então, o recado é esse. O trabalhador, a trabalhadora, o próprio aposentado que acha que está em casa, que está tranquilo, não está. Então, temos que ficar atento e se manter mobilizado. Realmente. Dia 22, então, um grande evento aí, ao qual a UGT, assim, de Valores vão estar participando, juntamente com o Norton Jubelli. Obrigado, Norton, pela participação aqui no Boca no Trombone desse domingo. Estava falando com o presidente da FESISMERS, o presidente Marino da Silva, e também já quis engatar para a nossa conversa, presidente Marino, as ações. O que politicamente está sendo debatido, está sendo realizado. Inclusive, na última segunda-feira, tivemos evento aqui na capital gaúcha, capitaneado aí pela federação. Você colocou muito bem, doutor Solano. Nós, na última segunda, 12 e 13, mais especificamente, estivemos realizando um grande evento em parceria com a AGIP, né, que é a Associação Gaúcha dos Municípios, e com o nosso FESISMERS, né, levando ao conhecimento dos servidores, né, também, como o companheiro Renato falou, a reforma previdenciária. Né? Sim. Mas nós, especificamente, o companheiro Wagner veio de São Paulo nos trazer as novidades e os andamentos de como estão, que é uma grande preocupação dos servidores públicos hoje, municipais e estaduais e federais também, seria a retirada da PEC, né? Essa PEC 241 e a PL 257, que estão retirando, isso nós entendemos como servidores públicos, como FESISMERS, que isso é um retrocesso. Quer dizer, estão nos retirando várias conquistas que conquistamos ao longo dos anos. Então, nós tratamos especificamente para os servidores públicos, com o companheiro Wagner, palestrando para nós, tirando as dúvidas, dessas que nós entendemos, como eu frisei, que seria esse retrocesso que foi conquistado ao longo dos anos. Então, a FESISMERS, atenta a isso, procurou fazer com que, antes de que fosse para o Senado, que nós estivéssemos aqui orientando, né, e dizendo para os nossos servidores que não podemos mais aceitar isso. Né? Então, um bom evento, um ótimo evento, onde todos saíram muito satisfeitos, tirando as dúvidas, e agora estamos esperando o desdobramento dessa PEC 241 e a PL 257 para ver o que faremos a nível de centrais, federações e confederações para combater, né, no Senado e na Câmara dos Deputados. Sem dúvida. A própria reforma previdenciária, né, presidente Marino, está atingindo, porque a abrangência ela não vai se limitar aos segurados do INSS, a proposta, a pretensão do governo federal é atingir também aos servidores públicos e incluir aí uma idade mínima que avança no que temos hoje. Né? Hoje o servidor público aí se aposenta no máximo, né, a exigência de 60 anos para o servidor homem, né? E no caso dessa reforma se quer igualar homens e mulheres, servidores da iniciativa privada e públicos com 65 anos. Também mais um retrocesso do governo federal. Perfeito. Acho que você colocou muito bem, o companheiro Norton também já tinha colocado antes, né? É inadmissível hoje que nós, pelas más administrações, nós hoje, o trabalhador, vai ter que pagar essa conta, né? Uma conta que nós consideramos muito onerosa. Quer dizer, o trabalhador vai se aposentar depois que nós temos exemplos, doutor Solano, que servidores públicos, como qualquer outro trabalhador, vai ter que contribuir com quase 50 anos para conseguir chegar à sua aposentadoria. Então, acreditamos que isso
não vem ao encontro nosso, nós não podemos aceitar isso da maneira que está e nós temos que ir para a luta, e é o que a gente está fazendo. Inclusive, juntamente com o GT, nesse grande ato que faremos no dia 22, fazer com que as pessoas, a própria sociedade, não nos rotula mais como aquele servidor público que ganha bem, né, e não faz nada. Pelo contrário, nós precisamos fazer com que, nós sempre usamos o ditado, doutor, se não existe servidor público, não existe serviço público de qualidade. E é o que a gente precisa, né? Ter um servidor bem remunerado, estimulado para que possa prestar um bom serviço público. Muito obrigado, presidente Marino da Silva, da FESESMER. Esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui no Boca no Trombone. Bom, questão aqui que ainda chega pela nossa interatividade. Doutor Marcelo Amiliado de Jesus, que está com a gente da manhã desse domingo, para representar o CRJ Advogados do Rogélio Micchi. Ele é aqui de Porto Alegre. Trabalho recebendo insalubridade em grau máximo há 25 anos, sendo funcionário público, olha só. Terei direito à aposentadoria especial? É o que quer saber o nosso telespectador, o Rogélio. Rogério, a questão é a seguinte: primeiro temos que fazer uma diferenciação entre insalubridade e especialidade. A insalubridade ela é um conceito trabalhista e é um indício de que aquela atividade poderá ser no futuro considerada uma atividade especial. Em relação ao fato do nosso telespectador ser um servidor público, isso não importa. Não importa por quê? Porque nós temos a súmula vinculante número 33 do STF, que estendeu aos servidores públicos as mesmas regras da aposentadoria especial do regime geral, ou seja, 25 anos de trabalho e sem idade mínima. O servidor público, assim como o trabalhador da iniciativa privada, doutor Marcelo, tem que, no momento de protocolar, né, o pedido lá no município, no estado, ou mesmo se for no servidor federal, levar o documento que comprova a questão da especialidade, que é o PPP. Exatamente, as regras são as mesmas. O perfil profissiográfico previdenciário deve ser fornecido pelo município e, com base neste documento, ali consta a exposição aos agentes nocivos, é que será feita a análise das atividades e condições especiais de trabalho. Explorando um pouquinho mais esse tema e até a sua expertise, naquele caso que o empregador, até ampliando para a iniciativa privada, mas o empregador ou o município ou o estado não queira fornecer o PPP, tem alguma saída? Claro. Por exemplo, na iniciativa privada, caso não queira fornecer o PPP ou o forneça de maneira equivocada, o que é muito comum e prejudicial ao trabalhador, é possível, no caso da iniciativa privada, o ajuizamento de uma reclamatória trabalhista, doutor Solano, contra o empregador, e que o juiz vai determinar uma nova perícia a ser realizada para que se verifique as condições reais de trabalho e para que conste no PPP essas condições reais de trabalho. O Norton me sinaliza aqui, isso acontece muito com os empregados de empresas de transporte de valor, porque a gente sabe a realidade, eles trabalham com porte de arma de fogo, né, e isso conduz aí uma especialidade. Os companheiros e companheiras que estão assistindo o programa hoje, isso veio exatamente a calhar o que acontece conosco. Nós temos inúmeras empresas vinculadas à segurança privada, que elas funcionam, são sazonais, elas funcionam por um ano, fecham as portas, vão embora, e quando chega no momento do trabalhador se aposentar, ele tem dificuldade para conseguir o PPP dessas empresas. O síndico da massa falida não é encontrado, o PPP que o sindicato fornece não é aceito porque não tem as especificações técnicas que eram para ter. E agora o que o doutor Marcelo fala, para nós é preponderante. Se eu puder focar nisso aí, dar mais uma orientaçãozinha sobre isso aí, para os trabalhadores da segurança privada é fundamental. Basicamente isso, né? Então, está bem demonstrado o PPP, como o doutor Marcelo referiu. Bom, agradecer ao Dr. Marcelo Amiliado de Jesus, Norton Jubelli e também ao presidente Marino da Silva. Ponto final nesse Boca no Trombone desse domingo. Você confere lá no nosso portal e na nossa fanpage, facebook.com/programa Boca no Trombone, todos os detalhes do Boca no Trombone na TV e também do Boca no Trombone lá da Rádio Bandeirantes. Boca no 27, muito mais interatividade para você.